Mas o Evangelho, a boa notícia de Deus, de grande alegria, essa sim é uma boa notícia. É uma boa notícia que nós devemos redescobrir. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, ele diz: olha, se o nosso evangelho está encoberto, ainda está encoberto para os que se perdem. Os anos se passaram, os séculos se passaram, e o evangelho está encoberto, não só para os que se perdem, mas o evangelho também está encoberto para a igreja, para alguns cristãos. Por quê? Porque deixaram de ver o evangelho como uma boa notícia de grande alegria, porque deixou de ver o evangelho, a boa notícia de Deus. E o apóstolo Paulo prossegue, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz: nos quais, no mundo, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento deles, para que eles não possam compreender o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como pode o evangelho, a mensagem de Deus, as boas novas de grande alegria, está encoberta aos nossos olhos, está encoberta a igreja do século 21? Que o Espírito Santo nessa noite tire as escamas de nossos olhos, para que nós possamos ver essa palavra evangelho com uma nova perspectiva, que nós possamos enxergar o evangelho como uma boa notícia dos céus, como uma boa notícia de grande alegria, e que tudo aquilo que vem acontecer conosco, que está acontecendo conosco, por mais pior que seja, por mais difícil que seja, isso não vai minar a nossa fé, não vai minar a nossa alegria, não vai tirar a nossa paz. Qual foi a má notícia que você recebeu? O que foi de ruim que aconteceu com você? Isso tirou a sua paz? Tirou a sua alegria? Se tirou, não deveria. Às vezes nós sentimos o calor da aflição, sentimos o calor da angústia, mas isso não pode mexer na nossa fé, mas isso não pode nos derrubar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, o texto que nós lemos: eu quero vos lembrar, irmãos, o evangelho que vos preguei. E nessa noite estou lembrando a vocês o evangelho. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma teoria. O evangelho não é um conto de fada. Não, o evangelho foi um acontecimento real que aconteceu no passado, mas que marca a nossa vida, que marcou e que marca a nossa época. A igreja primitiva, a igreja da época de Paulo, estava vivendo em aflição, em angústia. O pano de fundo, o contexto, vivia debaixo do Império Romano. O Império Romano perseguia os cristãos. O Império Romano matou cristãos. O Império Romano lançou cristãos na arena para ser comido por leões. O Império Romano queimou cristãos. Mas esses cristãos, os nossos irmãos, tinham a boa notícia que provinha de Deus. E isso não podia e nem fez com que ele viesse retroceder. Ele encarava a morte cantando, louvando a Deus, porque ele tinha a perspectiva da vida eterna. O que sustentou a igreja do Império Romano, a igreja que estava debaixo da mão cruel de Nero e de outros imperadores, o que sustentou foi o evangelho. Foi a boa nova de Deus. Foi a boa nova de grande alegria, que Lucas capítulo 2, verso 11 diz. E eu vejo que o evangelho, para nosso tempo, para nossa época, deixou de ser o evangelho, deixou de ser uma boa nova de Deus, de grande alegria.
Quando eu penso no Evangelho, meu coração se alegra, o meu espírito se anima, a minha alma salta dentro de mim, porque eu sei que é a boas novas de Deus. Meu irmão, não permita que o Evangelho fique ofuscado na sua mente, na sua visão. Irmãos, eu quero lembrar o Evangelho que vos preguei. Olha, Deus, sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram uma fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo,